Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiro eu te agradeço por esse momento ímpar que o Senhor está providenciando para nós. Sei muito bem, é para a tua glória. Senhor, glorifica o teu nome através desta entrevista. O Senhor sabe muito bem que o propósito não é para eu aparecer. Nunca desejei isso. Como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. O Senhor conhece o meu coração. Por isso, Pai, somente o propósito é a tua glória e também para alcançar os povos oprimidos da terra. Senhor, eu te peço que venhas proteger esta fita, esta matéria, que ele venha alcançar todas as gerações, até na consumação dos séculos. Põe a tua mão, Senhor, para que o maligno não possa destruir isso. Senhor Jesus, eu oro também para o Tavares que está fazendo esse trabalho, que a partir de hoje, esse trabalho que ele vai fazer, seja o alavancar da história da sua vida em todas as áreas, no espiritual, social, familiar, financeiro, em tudo. Em nome de Jesus, que a sua vida venha mudar hoje. Seja glorificado o teu nome. Pai, fale aquilo que tu queres falar ao mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você que vai me ouvir, talvez você perguntar, quem é esse homem? Será que veio do nada? Onde andou? Por que esse tempo todo não aparece? Eu vim para destruir as obras do diabo. Eu fui enviado para fazer essa guerra, para destruir os principados das potestades. E quando estou a falar dos principados das potestades, de todos os seus agentes aqui embaixo, estou a falar dos macumbeiros, da igreja religiosa, que fez aliança com Satanás, e todo o seu sistema. Charles Bois-Poitiers, aquele miúdo, menino, esse tempo que eu estou na guerra descobri que os grandes generais de Satanás nem são conhecidos. Não se expõem, não aparecem, não têm cargo de destaque, não são ministros, nem famosos, são personalidades simples. Um soba de um bairro, um pequeno comerciante, tem um negócio aí, é um funcionário público. Então o Charles Bois é um aventureiro. Na verdade, ele lutou comigo. Ele fez guerra comigo porque ele estava ou vive na antiga minha rua, onde tenho casa. Ele viveu lá. E ele é que controla aquele bairro aí do 12, no mundo do espírito. Ele é o líder daquele bairro, o 6 e o 12. E ele fez um combate comigo, mas eu lhe derrotei. Então, ele é um pequeno feiticeiro, não muito pequeno como as pessoas possam imaginar. Mas ele não é nada, porque os grandes macumbeiros, os generais de Satanás, não são conhecidos aqui nesse país. Não se expõem. Então, quando um feiticeiro ele se exponha, isso mostra que ele é pequeno. São os pequenos que se exponham, fazem muito alarido. No mundo dos espíritos grandes não se expõem. No mundo dos espíritos grandes nem se manifestam, nem dizem que são. Se ele está a dizer que ele é um simples mago. Para mim, eu lhe considero um quimbandeiro, alguém que quer lugar ao sol, quer aparecer. Tudo que ele faz na rádio e na televisão não é outra coisa, senão ele está a evangelizar as pessoas. Ele anda a fazer propaganda dos seus trabalhos. Por isso, ele tem tido muita audiência. Parece que ele está a defender o diabo Satanás, mas ele está a evangelizar. E as pessoas lhe procuram. Então, para mim, ele não é nada. Alguém já falou comigo a respeito dele, disse, ele brinca com os pastores em pleno programa. Eu disse, só que eu não tenho autorização de participar desses debates aí, porque senão eu lhe mostraria o poder de Deus em pleno programa. Ele também nunca me desafiaria. Ele desafia aqueles pastores também vazios. Então, para mim, Charles Bois é criança, não faz parte do general de Satanás. Meu irmão, o mundo espiritual é feito de hierarquias, dimensões. Quando você não cresceu, não alcançou grandes dimensões, você não pode brincar com eles. Não se pode brincar. O apóstolo Paulo fala, não podemos desprezar os ardis de Satanás. Você tem que conquistar no mundo do espírito, com uma vida de oração e de jejum. Você tem que estar carregado
do poder do Espírito Santo, daí você terá a ousadia e a autoridade de desafiá-lo. Por isso o povo de Deus mandou Elias se esconder primeiro, que em outras palavras, naquela altura ele não tinha condições de desafiar nem Acabe, nem os profetas da mulher dele. Por isso ele falou, esconde-te. Mas esse esconder não é outra coisa não, para ir orar e jejuar. Se nós vermos que Elias tem duas fases, a primeira fase comeu carne e pão, ok, não jejuou. Primeira fase, oração, orou em Querite, na solidão, em a sós com Deus, orou, foi em Serepta. Em Serepta foi jejuar, nós chamamos isso de jejum parcial, só comeu pão com azeite. Durante muitos anos, 3 anos e meio ficou fora. Agora ele volta cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio de virtude e recebeu ousadia, autoridade. E ele agora pôde desafiar os falsos profetas, os profetas de Baal. Por isso ele falou, convoca os profetas da tua mulher, vamos para o Carmelo. E ele estava sozinho, mas no Carmelo desafiou. Por isso os homens de Deus hoje, eles não conseguem desafiar os macumbeiros, os feiticeiros, os falsos profetas. Por quê? Porque senão vão lhes matar. Eles não têm nada, estão vazios. Então têm um rabo amarrado no sistema, são corruptos. Você vai desafiar um outro corrupto, ele vai te destruir. Mas se houver homens que buscarem seriamente, então vão alcançar essa autoridade, essa eloquência, essa ousadia de desafiar o mundo todo. Elias foi sozinho, mas desafiou a nação toda e saiu a vencer. O fogo caiu e o povo gritou, sou o Senhor Deus. E ele disse, matem todos os falsos profetas. E é isso que vai acontecer em Angola. Eu estou a vir aí. Eu vou desafiar os falsos profetas desse país. Eu vou desafiar o Eliseu. Eu vou desafiar esse Fatoni calado, esse vendedor de milagres e outros que eu não conheço. Estão a vender milagres, estão a levar o povo no erro. Estão a matar as pessoas. Esse povo sofrido. Ainda estão aí lá para buscar Deus e só estão a receber desgraça. Mas é necessário que se levante um homem de Deus. Por isso estamos aqui a buscar. E vai chegar a hora. Sim, e vamos proclamar o Evangelho verdadeiro. Talvez nós não vamos subir no monte juntamente com eles, mas a verdade sempre vai triunfar. O fogo de Deus, que é o poder do Espírito, vai fazer a diferença. E o povo vai escolher quem é o verdadeiro Deus. Então, o segredo é buscar a Deus. É buscar em a sós com o Senhor. E depois aparecer no alto para proclamar a verdade. Agora eles estão a subir para proclamar o Evangelho, mas na corrupção, sem fortaleza. E aí os feiticeiros chegam em programa e desafiam eles. Eu ouvi de um bispo, o Charles Bois lhe falou que eu vejo que você é inteligente, mas você não tem nada, não tem nenhum poder. E ele estava falando a verdade, o Charles Bois. Está pensando que o poder vem de onde? O poder vem de uma vida de oração e jejum. O poder vem de uma vida de renúncia, de separação, uma vida de santidade. Eles estão todos misturados com o mundo, querem poder. Poder não vem do nada. Por isso eles desafiam. E se ele quiser lhe dar dor de barriga no programa, lhe dá. E as pessoas vão perguntar, mas como pode? Onde está Deus? Sim, buscar-me-eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu desafiaria o Charles Bois num programa. Eu lhe desafiaria. E não com palavras. Eu ia lhe mostrar. Eu ia fazer o que fez o profeta Elias. Se eu sou homem de Deus, ou então o que fez Paulo, por que as pessoas não brincavam com Paulo? Porque Paulo, ele tinha buscado e alcançou a plenitude de Deus. Falta isso, meu irmão. Falta alcançar a dimensão do varão perfeito. Falta chegar à estatura completa de Cristo. Falta alcançar a unidade de fé. Falta alcançar os 24 degraus que um homem de Deus tem que subir. Sim, e assim Jesus foi ameaçado. Foi, Herodes quer te matar, mas ele dizem aquela raposa que eu vou continuar a expulsar demônio, a curar os enfermos hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Em outras palavras, no dia determinado por Deus, aí vocês poderão me matar, mas agora não. Mas hoje, os profetas têm medo dos governos, os profetas têm medo da polícia, têm medo. Paulo disse que só deve temer o governo quem anda na ilegalidade, porque eles não são para as más obras, mas para as boas. Mas por que os estados brincam com a igreja? Os falhados feiticeiros brincam com a igreja, porque a igreja não conhece o seu verdadeiro papel, não buscou o poder de Cristo. E a igreja até hoje continua a buscar, e não estão a achar. Só queria dizer a esse feiticeiro, que eu chamo pequeno feiticeiro, porque eu venci os chefes dele, ele sabe o que eu estou falando, ele me conhece. Ele me conhece no espírito, talvez fisicamente nunca nos encontramos. Então, esse desafio que ele faz à igreja de Angola, vai chegar o tempo dele, que ele vai se esconder.
esse desafio que ele está a fazer aos pastores vai terminar. Porque numa selva não pode existir duas feras. Eles estão a rugir porque o reino de Deus está escondido. O dia que se manifestar o reino de Deus, e eu estou a dizer o dia que eu aparecer, o dia que Deus me tirar do esconderijo, aqui é onde eu estou, então eu poderei chamá-lo num debate, quer da televisão ou da rádio, para ele vir fazer desafio. Eu poderei fazer isso. Eu vou fazer esse convite. E eu duvido que ele vá aparecer. Porque se tem homens que respeitam o mundo espiritual, são eles. Eles respeitam o fogo de Deus. Eles têm medo. Eles brincam com aqueles porque primeiro fizeram a vistoria. Eles fizeram esquadrilhamento. Eles chamam no mundo do espírito de esquadrilhamento. Esquadrinharam eles e viram que estão vazios. Muitos deles são endemoniados, mas pregando o evangelho. Estão em pecado, na prostituição. Então chegam num debate e eles brincam com ele. Mas a mim, eu vou lhe convidar e ele nem vai aparecer. Eu vou fazer isso e se ele aparecer, Angola vai ver o poder de Deus. Se é na televisão, toda a nação vai ver. Se é na rádio, a nação vai ouvir. Porque isso vai acontecer, se depender de mim. Porque eu vou desafiá-lo. Não somente ele e outros falsos profetas. Porque o meu problema, a minha maior preocupação e a maior preocupação de Deus não é do Charles Bois. Não, é dos falsos profetas. Os falsos profetas são os inimigos da verdade. Porque aqueles que dizem ser homens de Deus, mas estão vendidos, corruptos. Eu detesto as pessoas irem buscar a imposição das mãos. Essa linguagem hoje, porque pai, quem são esses que estão a lhes impor as mãos? Quem é Macandiba? Quem é o Tibi Joshua? Eu revelo hoje um segredo que as pessoas não sabem. Tibi Joshua é um grande satanista. É um feiticeiro que está enganando o mundo com falsos milagres. Macandiba, Shiburibixibi, no Ghana, aqueles profetas do Ghana. Esses todos são falsos profetas. Existem dois tipos de falsos profetas. Há falsos profetas que eram de Deus e se corromperam. Só por causa do pecado viraram falsos profetas. Mas há uns que são conscientes, são feiticeiros, que entraram no evangelho para matar as almas. São esses profetas que estão aí buscar o poder. E quem busca o poder de um feiticeiro, recebeu o poder do feiticeiro. Por isso tem o erro. Vieram com o espírito do erro, vendem azeite, cobram as consultas, vendem água. Quando a Bíblia diz que eu vos dou de graça e vocês também devem dar de graça. E muitos vão ainda na lei, porque Samuel cobrou, e se esqueceram que Samuel estava no tempo da lei. E a partir de Jesus Cristo começou uma nova era. Naquele tempo tinha que fazer alguma coisa para você viver. O homem que cumprir essa lei, dele vai viver. Mas veio Jesus Cristo e disse, aquele que crer será salvo. Então não podemos voltar na lei e comparar o tempo de Samuel, onde lhe davam presentes para lhe profetizar ou revelar. Nós estamos no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou a Tiago e João, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Sim, porque João queria que matasse aquele povo de Samaria. Mas Jesus disse, não, eu não vim para destruir as almas. Então nós não podemos vender nada. Temos que dar de graça, porque também nós recebemos de graça. Mas eles estão a vender, têm razão de vender. Sabe por quê? Eles estão a vender porque eles foram comprar. Eles vão aí pagar dinheiro a esses falsos profetas para lhes impor as mãos. Eles dão o espírito da bruxaria, poder dos demônios. E os demônios vêm operar e revelação adivinhadores. Por isso estão a cobrar. Mas se eles recebessem de Deus, nunca venderiam. E Deus jamais deixaria o seu poder ser profanado. Então, o desafio está a ver. O meu maior desafio é dos falsos profetas. Aqueles que estão a desiludir o povo. Sim, eles vão desaparecer, vão ter que se esconder. E eu dou o meu apoio ao João Lourenço a fazer isso. Eu já falei, ele ao banir essa brincadeira, esse mentiroso, esses ladrões do Evangelho, está a fazer uma coisa boa. Como já falei, é só não tocar na verdade. É só não tocar na verdade. Mas que esses que estão a vender os milagres, se ele acabar com eles, não é ele, é Deus que está a acabar com ele. Porque a Bíblia diz que a obra de cada um vai se revelar pelo fogo. E o fogo prova tudo. Então o ouro, a prata e as pedras preciosas vão brilhar pelo fogo. Mas a palha, o feno e a madeira vai queimar. E quem são palha e madeira? São os corruptos. São esses que construíram as suas casas de madeira, de capim. E João Lourenço vai queimá-las. Mas o fogo da perseguição vai fazer bem à igreja viva. Então você que prega o evangelho que está a me ouvir, se você leva a sério a palavra de Deus, se você está a pregar a verdade, você não precisa temer, porque esse fogo vai te ajudar, vai apresentar a obra, mas a palha toda vai desaparecer, o dia vai aclarear a obra de cada um. Importa, a igreja deveria se alegrar por essa hora,
Nenhuma igreja vai receber avivamento se não passar na prova de fogo. Todos os avivamentos vieram depois de uma perseguição. Mas Jesus falou, ser fiel até a morte. Então, quando terminar essa fase, a igreja vai aparecer. E eu quero dizer que o povo, quando falo do povo, é todo mundo, quero governantes, todo é povo. Eles estão à procura do poder. O que acontece na terra? Quem tem poder, eles chamam de pai. Os macumbeiros têm o poder e por isso os governantes estão a fazer pacto com eles. Não significa que eles sejam pessoas ruins. O povo está a ir nos muximas, nos quimbandeiros, nos falsos profetas, porque não há verdade. Ou então a verdade ainda não triunfou. O dia que a verdade triunfar, esse povo vai mudar. Eu vejo o povo de Carmelo, que durante 3 anos e meio disseram, só Baal é Deus. Em alguns minutos e segundos viraram, mudaram. Sabe por quê? Porque eles seguem o poder de... Quem tem poder é que eles seguem. Nesse momento, os falsos profetas e os feiticeiros é que estão a manifestar o poder do Charles Bois e o povo está a lhe seguir. E nós não temos, vamos vir e dizer, não vão. O que é que temos para lhes dar? Temos que ter alguma coisa para lhes dar. Eles vão dizer, você não tem nada. Você sendo quimbandeiro vai no inferno. Ele vai te dizer, mas você quando for na tua igreja, você não consegue me ajudar. Então temos que buscar o poder para que esse povo veja o fogo a descer. E mude, só o Senhor é Deus. E assim os falsos profetas, talvez não vamos fazer o que fez Elias e lhes levou lá embaixo, lhes matou, mas que eles também poderão, fazem parte do povo, se converter e buscar o Senhor. Assim como aconteceu em Samaria, aquele mágico que seguiu o Filipe, né? Então isso também vai acontecer com eles. E os governantes, em vez de irem fazer pacto ao diabo, vão ir fazer pacto com Deus. Como se faz pacto com Deus? Vão buscar a face do Senhor. E os pastores, ou a igreja viva, vai abençoar os governantes. Pois está escrito, bem-aventurada é a nação, cujo Senhor é Deus. Mas hoje eles não vêm para a igreja não tem nada para lhes dar. Eles vão vão na Índia, vão no Egito, vão na Lunda, vão no Índia. Por quê? Porque eles buscam o falso poder do diabo, porque a igreja ainda não tem poder. Então, o tempo vai chegar em que vai haver inversão de marcha, onde as pessoas corriam para os quimbandeiros, para os feiticeiros, falsos profetas, irão para a casa do Senhor, e na casa do Senhor vão encontrar delícias, como disse Jesus, vão entrar na porta, vão entrar e vão sair, e vão achar pastagem. Mas hoje o povo entra na igreja e não acha pastagem, porque os que estão a apacentar o povo são lobos devoradores, e levam o povo para os pastos não verdes, mas secos, para as águas não tranquilas, mas profundas, cheias de lodo, e as ovelhas sem lamança, e eles andam atrás da pele e da carne das ovelhas, por isso estão maltratando as pessoas. Mas a verdade vai triunfar, Deus vai se manifestar nos próximos anos. Quem vai suportar quando isso acontecer? Porque o Senhor vai vir purificar os filhos de Levi, ou então os sacerdotes, os servos. Sim, como se purifica o ouro e a prata com fogo. É a prova de fogo. O Senhor me mostrou a prova de fogo nesse país. É esse que começou. É a prova de fogo. Mas eu vi pastores prostrados sendo consumidos pelo fogo. E o Senhor me dizia, meu servo, estás a ver esses pastores estão a queimar? Todos eles são hipócritas. Mas eu vi, aleluia, pastores prostrados aos pés do Senhor e não eram consumidos. Mas a maioria, uns fugiram, né? Entraram na prova. Sabe quem são os que estão a fugir? Vou dar um recado. Você que tem um ministério e você foi se aliar a uma igreja que disse ser legal. Você fugiu, você abandonou a visão. Se é Deus que te chamou, você abandonou a visão de Deus e foste entrar na corrupção. Você tem medo. Eu vi pessoas que estavam em cima dos muros, pastores fugiam. Jesus chamava no vale da aprovação, onde tinha fogo, venham, e eles todos fugiam. Mas muitos também que entraram na prova foram consumidos. E quem são aqueles que entraram e foram consumidos? São os hipócritas, mas têm coragem e vão desafiar as autoridades e vão ser consumidos pelo fogo da aprovação. E aqueles que permaneceram de joelho aos pés de Cristo são aqueles que pregam a verdade, não somente pregam, mas vivem. Então o fogo vai lhes fazer bem. E eu vi eles levantaram daquela fornalha a brilharem. Isso que vai acontecer. Então, esse momento deveria ser recebido como um momento bem-aventurado para a igreja, mas a igreja não sabe disso. Por isso as pessoas estão a fazer das tripas do coração, uns estão a comprar documento, uns estão não sei o quê, vão nas praças recolher, e outra profecia que eu vou dar no ar. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, vão desaparecer de Angola, porque Angola já não precisa deles. Na verdade, eles vieram nos ajudar, mas a corrupção é tão grande
que Deus já não tem prazer neles. Deus já rejeitou essas duas igrejas. A Igreja Universal se tornou do diabo. A Igreja Mundial é do diabo. Os milagres de Valdemiro Santiago são falsos, são demônios operando. Então, a verdade vai se manifestar nesse país. E assim, esse povo que foi manipulado, roubado, maltratado, ele vai se alegrar porque a verdade está a vir aí. Eu vejo pastores, tem medo das perseguições. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro na Bíblia que os homens enfrentaram as lutas. Eu encontro na Bíblia, eles só fugiram quando Deus falou, foge. Eu encontro na Bíblia que morrer pelo nome do Senhor foi um prazer. Ah, você não ouviu a história dos crentes que na França eram torturados até a morte e eles iam para serem mortos a cantarem aleluia, e os seus matadores se admiravam. Como pode homens estão a morrer, mas estão a cantar? Não ouviu a história da antiga União Soviética, dos crentes na Polônia e outros países comunistas da União Soviética e que eram maltratados, mas não desistiam? A igreja foi provada em Angola, mostraram que nunca houve igreja aqui. Por isso você vê que uns estão a pular, fugiram, voltaram das igrejas corruptas, estão aí na Assembleia, estão aí não sei aonde, estão aí não sei, estão a fugir. E os outros estão a fechar as igrejas antes mesmo que eles fecham. Bom, até aquele que está a fechar, para mim eu lhe chamo de prudente, porque essa fase o Senhor está a falar, esconde-te. Se você não tem, você não pode, então é melhor se esconder. Agora, se você quer enfrentar as feras do inferno, você tem que ter. Sim, o apóstolo Paulo fala, todo aquele que luta de tudo deve se abster. Será que você se absteu de tudo? Então não enfrenta, não vale a pena, você não vai morrer. Olha, Calopeteca. Calopeteca é o exemplo. Um corrupto desafiou as autoridades. E hoje está na cadeia, sacrificou outros, morreram. Muita gente, milhares morreram, foi escondido esse segredo. Então, melhor se esconder. Mas quem tem, tem. Ai, dois leões não podem rugir na mesma selva. Um tem que perder a batalha, mas com guerra. E Jesus chama eles de valente. E essa guerra existe. Então, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Mas não vale a pena sustentarmos a vitória do leão da tribo de Judá com uma vida de pecado. Por isso vamos continuar, senão vamos continuar na derrota e não veremos esse poder. Não, temos que buscar o Senhor, temos que tomar a palavra de Deus, temos que assumir a fé, temos que andar em santidade. Cristianismo é modo de vida, não uma mera ilusão, é invisível no meu objeto e na luta pelo cifrão. Confundir a graça de Deus com autossustentação, ilude menos atento àqueles que não têm visão. Sou pela congregação e contra a exploração. Mateus 10, verso 8, lei é recomendação. Bispo, pastor, reverendo, pregador, olhe para Cristo, Ele é o nosso professor. Revelações soberbas, adoradas por incrédulos, no que tanja heresia. Eles demoram